tratadas de maneira diferente no texto constitucional, que dá origem à legislação hoje existente. Quando eu falo, por exemplo, de instituir participação no resultado da lavra por parte do ente público, eu estou simplesmente negando toda a doutrina que existe hoje com relação a essa matéria, inclusive a posição oficial da União e do próprio DNPM, que reconhece que isto não é aplicável aos entes públicos. Tudo bem, podemos mudar, eu acho que é uma decisão, não tem nenhum problema. Só tem um detalhe, acho que nós vamos enfrentar um debate constitucional desnecessário, porque essa questão vai ser certamente levantada, até porque vai gerar para os estados, para os entes públicos, uma dupla participação, uma na CEFEM, uma no resultado da lavra. E, na verdade, de certa maneira, com o mesmo fundamento, porque a lavra, o resultado da lavra, no final das contas, qual é a natureza jurídica do resultado da lavra, dessa receita? Ela não é uma receita patrimonial? Então, nós vamos ter um primeiro problema que eu acho que é relevante discutir. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Acho que vale a pena discutir. Vou levantar um segundo aspecto. A Constituição fala em participação do proprietário e não do possuidor. Eu acho até que deveria expandir a situação para o possuidor também, especialmente em alguns estados, como o meu, e de resto no Brasil em geral, mas na Amazônia em particular, há uma verdadeira Babel fundiária, onde grande parte da ocupação da terra se dá através de um regime de fato, de posse, e muito menos do regime jurídico de propriedade, tal como nós conhecemos, aquele sistema clássico dos registros de imóveis, etc. Mas nós temos alguns outros problemas. Já que o professor Remédios falou sobre a questão da mineração em terra indígena, eu queria levantar a questão da participação das populações tradicionais no resultado da lavra, e levanto por uma razão simples. Um dos elementos significativos da política de resolução dos conflitos com as populações tradicionais está em você regularizar a ocupação fundiária, inclusive através de titulação coletiva da posse, como tem vários casos. E eu quero lembrar aos senhores que, da maneira como está, não está prevista, por exemplo, a participação desses entes ou dessas comunidades no resultado da lavra, mas ela já vem ocorrendo de fato em algumas circunstâncias. A professora Consuelo se lembra muito bem do debate que realizamos em Belém, num dos projetos, onde uma comunidade ribeirinha que teve a titularidade da sua área reconhecida, através de uma transferência de direitos realizada pelo INCRA, acabou se titularizando a receber participação nos resultados da lavra, o que é muito discutível, mas é uma questão que nós devemos enfrentar, porque isso se aplica, especialmente com a nova legislação de populações tradicionais, isso vai se aplicar a quilombolas, vai se aplicar a caiçaras, vai se aplicar a pantaneiros e a outras dezenas de comunidades tradicionais que estão esperando ser reconhecidas atualmente. Então, eu queria levantar esse ponto como elemento para discutir. Tem outros aspectos, mas vou me limitar a esse no momento. Bom dia. Antes de mais nada, eu agradeço à doutora Consuelo ao convite para participar como debatedor desse evento. Meu nome é Adriano Trindade, eu sou advogado, sou também professor da Universidade de Brasília, e lá nós temos, vou aproveitar para fazer propaganda, lá nós temos um grupo de estudos em Direito de Recursos Naturais, em que a gente aborda questões ligadas a petróleo, a energia e também a mineração. Aliás, a linha de mineração é a linha que eu coordeno lá. Então, eu parabenizo a organização desse debate por ser extremamente oportuna, mas também porque nós ainda necessitamos de mais foros acadêmicos para que haja, para que sejam realizados os necessários debates envolvendo, no nosso caso aqui, a mineração e o meio ambiente. Eu tinha chamado a atenção, eu tinha feito algumas anotações sobre pontos que foram e outros que não foram abordados aqui. Eu vou passar muito rapidamente por elas, porque, na verdade, meu papel é de debatedor e não de interpretação do que foi falado aqui. Mas, do ponto de vista de inserção da nova lei ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário, de um lado, nós compreendermos como se daria essa inserção. E o doutor José Ângelo Remédio, ele comentou brevemente no início da sua apresentação a respeito de uma sistemática que vinha sendo adotada, a gente ainda não sabe se continuará sendo adotada ou não, mas a sistemática das leis quadro, que deixavam em grande parte, elas traziam conceitos ou princípios genéricos e deixavam em grande parte ao
administradora a tarefa de regular, de integrar efetivamente a aplicação dessa legislação. E eu digo que eu não sei se vai ser possível, se haverá a continuidade de adoção desse modelo, justamente porque nós percebemos que o projeto de lei que foi enviado em junho para o Congresso era um projeto de lei que seguia essa sistemática de lei quadro. E ele foi substancialmente alterado, e não sei até que ponto que nós podemos chamar o substitutivo de lei quadro, já que vários temas que tipicamente seriam objeto de regulação, eles vêm sendo trazidos, né, ou foram trazidos para o texto do substitutivo. E aí, isso me remete também a uma passagem da apresentação feita pelo SCAF, no que diz respeito à confiança mútua. E a lei quadro, ela funciona na medida em que haja uma confiança mútua entre o administrado e a administração pública. Então, aparentemente, eu gostaria de propor essa reflexão à mesa, aparentemente, a apresentação do substitutivo, tratando de várias matérias que talvez fossem objeto de regulação, reflete, quem sabe, né, um abandono ou o afastamento desse modelo. No que diz respeito à análise constitucional da mineração, e a partir da qual nós temos que fazer, vamos dizer, temos que conceber a nova lei, o artigo 176 da Constituição, que trata especificamente de mineração e de energia, e que também se aplica, de modo geral, ao petróleo, naquilo que não for contraditório com o 177, esse artigo 176 ele tem a sua matriz na Constituição de 1934. E ele sofreu algumas alterações, mas, em essência, esse artigo ele segue, né, a dicotomia, autorização, concessão. É bem verdade que a Constituição de 88 inovou ao atribuir, né, especificamente a propriedade dos recursos minerais à União, como foi ressaltado pelo Dr. Ricardo, mas talvez esse artigo ele padecesse, né, de algum aprimoramento, mas ainda que não seja, obviamente, o papel da lei tentar aprimorar aquilo que consta da Constituição. Mas eu chamo a atenção para esse ponto porque o projeto de lei ele traz alguns conceitos que nós temos que analisar à luz da Constituição. O primeiro deles, que é o projeto de lei original do Executivo, ele trazia uma sistemática que nós costumamos chamar no setor de título único, ou seja, uma sistemática em que nós temos um título, ou no caso, um contrato, que seria aplicável tanto para a etapa de pesquisa como para a etapa de lavra. Esse ponto do título único é um ponto que me parece ser uma grande modernização em relação ao Código de Mineração de 1967, na medida que ele elimina uma fase de grandes incertezas, que é essa fase de transição da pesquisa para a lavra. Aparentemente, essa fase de transição da pesquisa para a lavra tem uma origem histórica, até porque, inicialmente, a legislação tratava de lavra e depois passou a tratar de pesquisa, mas essa sistemática de uma série de iniciativas do particular e da administração pública para que realize a transição da pesquisa para a lavra, me parece que foi bastante modernizada no projeto de lei. O substitutivo altera, em certa medida, a sistemática de título único, porque, à luz da Constituição, aparentemente haveria necessidade de uma autorização e de uma concessão. Ou, quem sabe, apenas uma concessão quando ela fosse precedida de licitação. Então, eu trago para reflexão também esse ponto envolvendo a viabilidade de um título único. O substitutivo, apesar de trazer duas etapas, pesquisa e lavra, ele estabelece uma série de prazos e uma série de manifestações presuntivas, né, de vontade da administração pública, até seguindo uma sistemática da lei do petróleo, naquilo que diz que quando a ANP ela não se pronuncia
dentro de um prazo de 6 meses sobre estudos de comercialidade, eles ficam automaticamente aprovados. Então, isso consta da lei do petróleo. Aparentemente, há uma espécie de réplica dessa sistemática no substitutivo. Então, esse é o segundo ponto que eu queria trazer para reflexão. O terceiro ponto que eu queria trazer para reflexão diz respeito ao efetivo mecanismo de outorga. Por conta de uma dinâmica do setor, e talvez a gente possa depois detalhar esse ponto melhor, mas por conta de uma dinâmica do setor, a regra como o próprio Alexandre Aragão chama de primeiro no tempo, né, ou de prioridade, como é costumeiramente conhecido no setor, ela se aplica, o que significa que nós estaríamos, teoricamente, diante de uma situação de licitação dispensada para a outorga de autorizações de pesquisa. Isso é o que acontece hoje. E esse é um ponto que, pelo que nós percebemos, é um ponto de grande fricção entre vários setores dentro do próprio governo. De um lado, a parte técnica ligada à mineração e de outro lado, a parte, a AGU, né, e os vários conselheiros legais que vêm tratando do tema, eles vêm debatendo isso de uma forma até bastante acalorada. Então, queria também ouvir a palavra dos expositores a respeito dessa prioridade que foi suprimida, né, no projeto de lei original, enviado pelo Executivo, e que foi, posteriormente, reinserida no substitutivo do deputado Leonardo Quintão. E, por último, com relação à CEFEM, eu acho que é interessante a gente ressaltar também a posição constitucional em que ela se encontra, né? O doutor Scaff já apontou vários aspectos bastante polêmicos ou que merecem um debate mais aprofundado no projeto de lei, mas eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção para o fato de que a Constituição de 1988 foi a primeira que tratou, né, efetivamente do que a gente costuma chamar de royalties, ou de participação ou compensação pela exploração de recursos minerais. Já existia a cobrança de royalties no caso do petróleo, por exemplo, em decorrência da Lei 2004, que instituiu o monopólio e autorizou a criação da Petrobras, mas a Constituição de 88 foi a primeira a tratar desse tema. E, ao tratar desse tema, trata desse tema para os 3 setores, mais uma vez. Então, o mesmo dispositivo constitucional, artigo 20, parágrafo 1º, trata da compensação financeira aplicada à mineração, aplicada ao petróleo e aplicada à energia elétrica. A partir desse tratamento que foi dado pela Constituição, foi editada a Lei 7.990, que é a lei que tratava da compensação financeira nos 3 setores, que foi já substancialmente alterada, tanto no setor de energia como no setor de petróleo, e nós agora estamos em vias de alterá-la para o setor de mineração. O Supremo ele já foi questionado algumas vezes no que diz respeito à natureza jurídica, mas o Supremo ainda não se pronunciou de uma forma definitiva sobre o que é a CEFEM. O Supremo ele diz algumas vezes o que não é a CEFEM. O Supremo já disse que não é tributo. O Supremo já disse que a participação dos estados, a parcela que cabe aos estados e a parcela que cabe aos municípios é uma parcela de receita transferida, ou derivada, transferida. Mas há indicativos de que seria receita patrimonial, mas não há uma categorização dentro, né, das receitas patrimoniais sobre o que seria a CEFEM. Será que aqui nós teríamos essa oportunidade, né, no projeto de lei, de tentar identificar a natureza jurídica específica da CEFEM, até porque isso vai refletir no critério de distribuição dos recursos da CEFEM e na possível vinculação da utilização dos recursos da CEFEM. O professor Scaff mencionava que gostaria de ver na legislação uma espécie de vinculação com relação ao seu uso. E nós entendemos que a vinculação com relação ao uso retira do administrador público, né, a própria discricionariedade quanto à aplicação desses recursos. Mas, por outro lado, aquilo representa uma garantia com relação a esse uso, como, aliás, é ressaltado até no próprio livro
doutor Remédio. Mas eu falei um bocado, fiz aqui algumas perguntas, e eu vou deixar agora a palavra com os próximos debatedores. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a Consuelo, parabenizar mais uma vez pela iniciativa e dizer da minha satisfação de estar aqui. Eu sou egresso da casa, sou ex-aluno da PUC, aqui de São Paulo. Só agradecer o SAEG, porque na minha época não tinha ar-condicionado, data show, nada disso. Estou completando 20 anos de formado agora nesse ano. E depois, queria cumprimentar também a doutora Regina, trabalhamos juntos numa das cadeiras da doutora Rosa Neri, né? E alguns ex-alunos, muito obrigado pela possibilidade aqui de colocar só alguns pontos de uma forma muito breve, né? Todos aqui já foram foram diretamente nos pontos, nos principais pontos das matérias, e eu gostaria só de destacar alguns que, na verdade, tem sido muito falado já durante todo esse ano e há muito tempo, da importância do setor de mineração. Todo esse debate, acho que foi muito importante no âmbito da democracia. Se nós formos pensar um pouquinho, de uma forma um pouco mais ampla, nós tivemos um executivo que discutiu durante quase 2 mandatos presidenciais. Presidente Dilma, na época, que era ministra de Minas e Energia, desde aquela época, começou a discutir sobre isso, a debater internamente no governo, internamente porque não discutiu, em hipótese alguma, com o setor, e somente ao finalzinho, lá para o mês de fevereiro desse ano, às vésperas de levar o projeto de lei, que seria, como bem dito pelo Ricardo, via medida provisória, ao Congresso Nacional, ouviu, né, a ministra Gleisi ouviu alguns representantes, algumas empresas, representantes de entidade, só que simplesmente ouviu, né, não significa levou o projeto, digamos, como se fosse uma grande vantagem não ter sido via medida provisória, mas via projeto de lei, o que é, na verdade, né, o melhor dos mundos, mas com urgência. A urgência, como já mencionado aqui pelo professor Remédio, na verdade, você tem ali 45 dias na Câmara dos Deputados e mais 45 dias no Senado para votação, sob pena de trancamento de pauta. A primeira vez que conversei com o deputado Leonardo Quintão, há alguns meses, tentando levar junto a uma entidade que eu participo, a BPM, que debateu fortemente esse projeto do governo, ele até comentou, estava saindo de um dos ministérios, dizendo, olha, nós temos ali uma série de projetos para voltar, que não trancam a pauta, e nós vamos continuar seguindo. Isso foi muito bom, achei muito corajosa a atitude dos congressistas que lideram a comissão especial, Gabriel Guimarães, do PT de Minas, presidente, e o Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, como relator, principalmente do relator, que percorreu, na verdade, o Brasil todo, praticamente. Faltaram pouquíssimos estados a serem ouvidos, foram audiências públicas dentro da Câmara dos Deputados e mesas redondas nas assembleias legislativas. Aqui o Estado de São Paulo, se não me engano, foi o terceiro a ser ouvido, e houve discussões bem calorosas. Muitos que estão aqui presentes também estavam lá. O Ricardo, inclusive, falou ali. Foi algo bem interessante a respeito de um poema, me recordo de sua passagem lá. Mas o que acontece? Isso tudo demonstrou o quê? Uma disposição, né, uma possibilidade da nossa sociedade, apesar de ter a mão forte do governo federal, pretendendo impor alguma questão, na verdade, a democracia acaba vencendo. Vencendo por enquanto, né? Nós temos ali um projeto que todos viram, na verdade, um substitutivo preliminar, ele está ainda em vias de discussão. Ontem na imprensa todos viram. O Leonardo Quintão pretende colocar em discussão e votação dentro da comissão especial no próximo dia 4, que se não me engano é terça-feira, né? Quarta-feira, dia 4, para votação no plenário da Câmara no dia 10. E acho muito importante, além de todas as colocações que foram feitas por diversos agentes do setor,
uma entidade como a levando, como disse a Consuelo, alguns pontos ao deputado para que nós possamos defender. Queria só destacar o seguinte: no projeto de lei do governo, as disposições finais e transitórias, elas traziam um ponto muito, como é que eu posso dizer, perigoso, né? Esse projeto de lei do governo é um projeto ideológico, né? Todos sabem aqui qual é a ideologia do governo federal, eleito democraticamente, mas tem uma ideologia de esquerda, né? Esse projeto de lei, ele é amplamente discricionário, concentrador de poder, um viés arrecadatório absurdo. E não bastasse, um parênteses aqui, foi colocado há umas 2 semanas pelo Leonardo Quintão, que ele foi voto vencido dentro do partido dele, que é o principal partido da base aliada, depois do próprio partido do governo, mas que o partido pretende levar a questão da participação especial na casa de 10% para o setor, além de tudo o que já foi proposto. Vejam, isso foi só um parênteses. Na questão, voltando às disposições finais e transitórias, elas traziam o seguinte no artigo 45 do projeto do governo, que felizmente foi derrubado, foi totalmente deixado de lado pelo substitutivo. Mas a nossa preocupação é a seguinte: é um substitutivo preliminar, ele ainda vai ser votado na comissão especial, ele vai ser votado na Câmara dos Deputados, ele vai ser levado ao Senado Federal, que não vai formar uma comissão especial, vai discutir em diversas comissões, depois em plenário, e nós precisamos tomar cuidado para não achar que a batalha foi vencida, digamos assim. Na verdade, esse substitutivo ele tem digamos, a virtude de ter procurado da melhor forma possível. É impossível agradar a todos, tá? E acho que o relator foi feliz ao procurar agradar, em parte, algumas preocupações do governo federal, então colocando que todo requerimento, quando não necessário ali a questão da licitação, ser feito via eletrônica, a questão de em algumas áreas licitar-se, a questão de imposição de prazos para que o poder concedente se manifeste sob pena de tacitamente ser reconhecido algum requerimento, mas nas disposições finais e transitórias do governo, o artigo 45 dizia que ficavam preservadas as condições precedentes para o caso de concessões de lavra já em curso, manifesto de mina. No parágrafo 1º definiu o que era manifesto de mina, e no parágrafo 2º dizia, aí é a pegadinha, que nós temos que ter muito cuidado, e na verdade, na minha opinião, nós não podemos conceder, em hipótese alguma, fazer concessões, falhando esse microfone, em hipótese alguma, vou reclamar com o Saeg, em hipótese alguma podemos fazer concessões, por exemplo, não só com relação a direito adquirido, mas, por exemplo, com direito de propriedade. Estamos falando de manifesto de mina. Então, foi mencionado aqui, em 1934, quando houve a alteração do regime de acessão. Na verdade, é o seguinte, aqueles que lá atrás, o governo Getúlio Vargas, tido como ditador, houve a possibilidade daqueles que eram proprietários em áreas que existia a possibilidade, de minerais, se manifestarem se teriam interesse. Aqueles que se manifestaram via escritura pública, registro de imóveis, consta lá o manifesto de mina. O projeto de lei do governo menciona que a empresa que, após a edição da lei, fizesse alguma operação do tipo cessão dos títulos minerários, cisão, fusão, incorporação, redução de capital, transferência de controle, entraria no regime atual, ou seja, proposto pelo governo. Isso é uma intervenção total na livre atividade da empresa, porque, na verdade, ela submetia à prévia aprovação do DNPM qualquer dessas atividades. O substitutivo retirou isso, mantendo, claro, a cessão, porque é mandamento constitucional, existe a necessidade de anúncia prévia do DNPM, mas para as outras operações não. Então, esse é um ponto muito importante que, vou falar, poxa, mas o Quintão já tirou. Tudo bem, é um substitutivo preliminar. Então, preliminar pode ser alterado e temos aí um processo legislativo longo em curso. Outro ponto que gostaria de destacar é a questão
embora atacar... foi mencionado aqui pelo Dr. Remédio a questão da mineração em terra indígena. Eu, particular, é claro que é importantíssimo, a Constituição Federal permite, só que ela delega aí a lei, né, que regulamente essa questão. Enquanto não houver a lei, isso não é possível. A grande questão é que já existe um projeto de lei em curso no Congresso, que é, na verdade, de autoria do senador Romero Jucá, que hoje está na Câmara dos Deputados, o relator é o deputado Edio Lopes. É um projeto de 1996, só que ele vem enfrentando muitas dificuldades. É algo muito complicado a legislação em terras indígenas. Quando você envolve a FUNAI, a questão é muito difícil. No ano passado, tive a oportunidade de trazer alguns representantes de comunidades indígenas do Canadá para debater com o deputado Edio Lopes, com o senador Romero Jucá, no Ministério da Justiça. No Ministério de Minas e Energia, era o Scliar, na época, o secretário, e com o deputado do PT, que é o presidente da comissão, ele é de Rondônia, o Padre Tom. O que acontece? O Canadá levou a experiência, eles levaram a experiência do quão positiva é a atividade de mineração dentro, né, depois de regulamentada, né, ela evita até distorções. Agora, imagine, se nós estamos enfrentando uma dificuldade tão grande em tratar, no mesmo projeto de código de mineração, que altera toda a espinha dorsal, alterava, no caso, o projeto original do sistema, a criação da agência, do conselho, discussão do CEFEM, imagina se fosse incluída a questão das terras indígenas. Eu, particularmente, acho que isso não andaria, se fosse incluir tudo no mesmo projeto. Acredito que, nesse ponto, o governo, acho que falou, poxa, se nós formos incluir tudo, não vamos ter um andamento aí célere, que é o que ele pretendia. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte, a questão das garantias, né? Hoje em dia, muitos até ficam relutantes, existe uma menção específica, muito pequena, a respeito de possibilidade de garantia. Alguns falam, e aí houve a discussão, e não, só a concessão que de lá pode ser dada em garantia, mas eu acho que, nesse sentido, o substitutivo do Leonardo Quintão teve um grande avanço, definindo os direitos minerários sob direitos reais, mas aqui uma única observação que eu queria fazer, os direitos, a propriedade da riqueza mineral continua sendo da União Federal. O título minerário, né, no caso, ele podendo ser dado em garantia, ele viabiliza o quê? O financiamento de projetos. Então, ele vai possibilitar um fomento ainda maior da atividade de mineração. Aliás, o projeto de lei do governo traz 5 diretrizes no seu artigo 1º de fomento à pesquisa e outros pontos importantes que, na verdade, não tinham nada a ver com o seu corpo, né, com o corpo do projeto de lei. Só que o projeto de lei, o substitutivo do Quintão, ele, com essas questões de securitização, de títulos de crédito, de definição dos títulos minerários como direitos reais, ele permite, ele viabiliza uma série de pontos e até regulamenta algo que era muito nebuloso e inibia as empresas de praticarem, que seria essa forma de financiamento de projetos. Claro que teria, como o Scaff falou, né, muitos pontos a serem colocados, mas, na verdade, para fins de, professora Consuelo, para fins de levar aqui ao deputado Quintão, são esses pontos principais, e um deles que eu queria só fazer uma sugestão, porque é o seguinte, um outro ponto que, eu digo, a batalha não foi vencida, é a questão do regime, né, first come, first served. A gente não pode dizer aquele nome, prioridade, não pode dizer, que o pessoal lá no Congresso, no governo, não gosta de ouvir isso, então tem que falar com outro nome. Aliás, o Quintão falou isso na Fiesp, se não me engano, você vai lembrar, ele acho que foi a primeira vez, se não a segunda. A primeira foi em Porto Alegre, e dias depois ele falou na Fiesp, eu sou favorável ao regime de prioridade. O Marins olhou com uma cara, mas eu tenho que dizer com outro nome, porque senão lá não consigo fazer passar. Na verdade é o seguinte, eu acho que nós deveremos ajudar o deputado Leonardo Quintão, os membros da comissão especial, da seguinte forma. Muitos entendem
como, por exemplo, a AGU, o Adriano mencionou aqui, o Adams e todo o time da AGU, o time da Dilma, da presidente, na verdade, o quê? Que há necessidade de concessão. Mas muitos defendem que não. E o que acontece? Quem sabe nós poderíamos levar, na casa aqui temos administrativistas de escola, acredito que o primeiro da lista não seria muito favorável a essa ideia, né? Mas acredito que existem professores de renome que, na verdade, já enfrentaram um problema, trabalharam na redação da Lei Geral de Telecomunicações, trabalhou na redação da Lei Geral de Comunicações, é mestre, doutor aqui na casa, é professor, e, eventualmente, não sei, não falei com ele sobre isso, mas, eventualmente, poderíamos tentar levar ao deputado o fundamento. Por que não haveria necessidade, para a questão de mineração, de concessão, de licitação, concessão nos moldes do direito administrativo, né? Corrigindo aqui o que eu disse. Licitação, no caso, concorrência. Por quê? Porque o Leonardo Quintão tem apenas um parecer de um eminente professor, William Freire, mas que, na verdade, nesse sentido, mas, de repente, nós poderíamos reforçar essa questão com um administrativista, de fato, e que, na verdade, não atue no setor para que o governo não venha dizer, mas ele tem interesse, entendeu? Porque atua no setor, atua para empresas do setor. Essas são minhas sugestões. Obrigado. Muito obrigada. Desculpe estar com o tempo já premido, por isso que estou agilizando. Nós vamos ter que encurtar, porque já passou 10h30, iríamos começar a mesa 2. Quem tiver manifestação, mas não for pertinente a esses aspectos gerais e for, de alguma forma, tangencial ao direito minerário ambiental, eu gostaria de deixar para a próxima mesa. Maurício, você falaria? Fala bem rapidinho, professora. Bem rapidinho. Uns pontos bem rápidos, só que eu gostei muito das palestras, só contribuir, só fomentar o debate. Da CEFEM... Apresente-se rapidamente. Desculpa, gente, meu nome é Maurício Verquema, sou de Minas Gerais, da OAB de Minas também, presido uma comissão lá, sou advogado minerário e sou aluno aqui da casa, minha professora orientadora, a professora Regina, e quem me convidou foi a professora Consuelo, né? Muito rapidamente, queria falar só sobre 2 pontos, já estamos com a premência de tempo. Só sobre a CEFEM, SCAF, engraçado, porque aquela decisão do ministro Sepúlveda Pertence, que é a célebre decisão sobre a CEFEM, que todos conhecem, todos estudam, para mim parece que ficou claro ali